Para dar continuidade, vamos passar a palavra ao Sérgio Lima Neto. Mais uma vez, peço que façam as perguntas, inovando mais uma vez, né, por WhatsApp. Obrigado. Alô? Bem, eu vou começar devagar aqui, ainda o pessoal tomando cafezinho, né? Primeiro de tudo, apesar de ser norma, mas é uma norma que dessa vez eu faço com o maior carinho, um agradecimento ao convite, ao Joel, ao Clube Naval, por terem me chamado aí. Eu não esperava nada disso que está acontecendo hoje, eu estou impressionado positivamente, maravilhosamente aí. E eu estou desse lado aqui, não sei como é que vocês se sentem aí. Particularmente, eu não sei quanto aos demais palestrantes, eu nunca dei uma palestra numa sala tão bonita na minha vida. Eu até peço desculpa aos outros palestrantes, eu fiquei admirando aqui a sala, impressionante, eu estou impressionado. A única coisa que eu fico triste é que eu acho que eu nunca mais vou dar uma palestra numa sala tão bonita. Nunca vi. Depois eu vou querer tirar uma foto, por favor, mas eu fico orgulhoso, assim, parabéns aos organizadores do clube, aos administradores, aos membros todos, porque é um lugar espetacular, bem bacana, e parabéns aí pelo evento num local tão bonito, realmente, que a gente se sente inspirado. E agora tem que justificar isso aqui, né, com um lugar tão bonito assim, mas vamos lá. Bem, eu tenho que me organizar aqui ainda. Técnicas de inteligência artificial em energia, e eu botei ali um subtítulo, né, 2 slides com o mesmo título, mas eu ampliei um pouquinho em outras áreas, vamos ver o que vai acontecer. Nosso tempo é limitado, né? Eu dou curso disso, de Machine Learning, 45 horas, e aí me deram 30 minutos, né? Então vai ser difícil aqui, eu vou talvez cometer um pecado, já estou antecipando ele, talvez ir um pouco rápido demais. Talvez ir um pouco rápido demais, talvez para aguçar a curiosidade. Quem sabe eu possa cobrir melhor algumas coisas nas perguntas. Um sumário da apresentação, uma breve introdução pessoal. Todo mundo sabe quem é a Huawei, mas ninguém sabe quem é Sérgio Lima, né? Então eu tenho que gastar pelo menos uns 2 slides. O Trump ainda não fez nada contra mim, então eu tenho que gastar uns 2 slides para me apresentar, a introdução. Alguma área de introdução, eu não sabia o público-alvo, continuo não sabendo, um pouco. As perguntas só vão aparecer no final, então a gente só consegue descobrir o público quando vem as perguntas. Então eu vou botar aqui uma parte introdutória, algumas aplicações na área de energia, que deveria ser pelo menos o centro dessa apresentação. E coloquei aqui, tomei a liberdade de colocar as outras aplicações. Se não houver tempo agora, vocês me perguntem, vocês pedem para enviar eu peço para vocês enviarem uma pergunta no WhatsApp ali. E sobre as outras áreas, Sérgio, gostaria que você comentasse mais, não sei se vai dar tempo de eu chegar até lá. Eu pensei eu mesmo mandar a pergunta, não sei se isso é permitido, tá? Então vamos lá, Sérgio Lima, um monte de bullets aqui, isso aí não interessa nada, tá? Eu tenho um hobby de escrever alguns livros, eu tenho uns livros o hobby mesmo é esse aqui, ó, a matemática no vestibular do IME e tem a matemática no vestibular do ITA. Pega mal e não ter a matemática no vestibular da Escola Naval, eu peço desculpas aqui para a comunidade, tá? Eu pretendo resolver isso para a próxima vez. Esse livro aqui contém as provas todas desde 1940 e poucos do IME. E tem 2 anos que eu não tenho a prova, 61 e 62. Se alguém aqui da comunidade tiver essas provas, por favor, entre em contato comigo. 61 e 62. Desde 40 em diante eu tenho todas as provas de matemática do IME. Do ITA eu tenho mais uns hiatos maiores ali, e da Escola Naval eu vou começar a partir de amanhã, que eu fiquei até envergonhado. Tá? Bem, introdução ao Machine Learning, né? Vocês vêm aqui 4 palestras de Machine Learning, o Clube Naval, uma sala maravilhosa dessa aqui, alguma coisa eu vou aprender Machine Learning, todo mundo só fala de Machine Learning, inteligência artificial, pelo menos eu vou aprender o que é. Não vão. Aí vocês vão chegar em casa, e aí, não sabe, né? Então o professor Raul, ele tentou, né? Ele foi, e olha, eu vou dizer para você, ele botou a gente num nível tão alto, eu fico até com pena de trazer vocês depois dele, eu deveria ter vindo antes dele, porque a palestra dele foi um negócio
Espetacular. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aqui. O professor Raul colocou várias, é injusto colocar um início, certo? Mas quem sou eu aqui também, não tenho a menor pretensão. Vou colocar o professor Raul foi muito político, né? Foi muito poético até, vou até ser acima, né? Ele colocou várias, porque é aquilo que ele insistiu o tempo todo, é algo multidisciplinar, não dá nem para definir, ele nem tentou definir, e eu aqui vou tentar, eu já estou até me arrependido de ter feito esses slides, mas vamos colocar um início aí, não é dos piores não, é um bom início, mas não é o único, ele tem razão, bota um asterisco aí nesse início. A introdução ao Machine Learning. Todo mundo viu o filme, né? Já foi citado aqui. Quem se lembra o nome do filme? Eu não me lembro o nome do filme em português, mas em inglês o nome era The Imitation Game, né? Não sei qual foi a tradução do filme em português, se o nome foi a tradução literal. Foi? Jogo da Imitação. E o que é o Jogo da Imitação, né? Por que o filme se chamava isso? O Jogo da Imitação é exatamente o conteúdo desse artigo dele. Ó. Aí a gente tem um número aqui, 1950. Poderia ser 1948, o professor citou Shannon, né? Poderia ser Wiener, poderia vários, mas a gente pelo menos coloca ali uma das datas ali, 1950, e ele publica esse trabalho aqui, essa revista, esse trabalho é acessível, aberto a todo mundo, tem um link ali, em que ele apresenta uma ideia de, será que a máquina pode ser inteligente o suficiente para nós não sabermos que é uma máquina? Então ele coloca o que ele chama de o jogo da imitação. Ele cria uma dinâmica de grupo, né? Ele foi o primeiro pessoa de RH, criou uma dinâmica lá em que você escondia uma máquina e uma pessoa, e você, no C aqui, tenta descobrir se você está falando com uma máquina ou com uma pessoa só através de respostas e perguntas. E se você conseguir a máquina passar nesse jogo, responder as perguntas sem a pessoa perceber que aquilo é uma máquina, então seria o ápice da inteligência, né? E ele chamou isso de imitation game, tá? E aparece nesse trabalho aqui. Essa semana eu até atualizei a minha apresentação, essa semana saiu a notícia, né, que o Turing vai ser a nota de 200 libras. Né? Daí a importância dele. Uma forma até do lado do Reino Unido também compensar por algumas atrocidades que fizeram com ele no fim da vida dele. Né? Atualizei aqui, é bacana que se você der o foco naquela frase, olha a frase dele: "This is only a foretaste of what is to come, and only the shadow of what is going to be." O cara em 1950, 70 anos atrás, já estava prevendo que a gente já está aqui falando sobre isso, tá? E muito mais. Então, não dá para competir, não dá para se comparar com pessoas desse nível aí. Tá, uma breve história, isso aqui é um pupurri de várias apresentações, não tenho a menor ideia do que vai acontecer, desculpe, misturo um pouco de inglês, um pouco de português, realmente foi feita assim uma análise combinatória. Mas se a gente pensar aqui, 1957, surge o Perceptron, o primeiro classificador linear, separador ali do domínio. E aí aparece um pequeno inverno, né? Que bonito isso, shakespeariano, um inverno da inteligência artificial nessa década aqui. Depois, numa segunda onda, eu surfei essa segunda onda, tá? Aparecem as redes neurais, o algoritmo Backpropagation, Geoffrey Hinton, redes neurais década de 80, assim, nas conferências, vão mudar o mundo, acabou a miséria, acabou a pobreza, as máquinas vão fazer tudo, aí nada. 1987, mais o segundo inverno ali, aconteceu alguma coisa. As redes neurais chegaram no limite, fizeram vários problemas, resolveram vários problemas, mas apareceram alguns gargalos que ninguém conseguia resolver. Tá? E por que está todo mundo falando de inteligência artificial hoje? Porque depois ressurge. Por que ela ressurge? Ressurge com as redes profundas. As redes profundas, claro, e aí os outros comentaram, quantidade massiva de dados, computação paralela, computação em GPU, capacidade de processamento hoje em dia é 1 milhão de vezes maior do que era, a quantidade de dados é 1 milhão de vezes maior do que era. Então, precisava do computador, mas o computador precisava de dados e computação, e capacidade de computação. A nuvem aparece, então tudo isso surge, é quase que preparando, e aí volta toda a inteligência artificial, resgatam aquelas técnicas de lá que estavam adormecidas, aprimoram elas, e elas se beneficiam de todo esse novo contexto que apareceu aí da computação, e aí a gente tem novas aplicações. E o mais importante de tudo, eu sou engenheiro, tenho muito orgulho de ser engenheiro, mas quem manda no mundo é a economia.
Tá? Então, as pessoas aceitam pagar por serviços. Então, quando você tem dinheiro para pagar por serviço, a inteligência artificial consegue fazer novos serviços, então você paga por eles. Eu nunca canso de repetir que, quando eu era criança, meu pai pagava uma conta de luz, uma de gás, uma de condomínio, uma de telefone, sei lá. Hoje a gente paga uma conta de luz, uma conta de gás, uma conta de condomínio, telefone fixo, telefone celular, TV a cabo, internet, o que mais, Howie? Me ajuda aí. Tudo. Netflix, aquele negócio de música. A gente aceita pagar porque está recebendo um serviço em troca. Ninguém aqui é maluco de rasgar dinheiro. Mas aí você aceita pagar, a indústria desenvolve novas coisas, né? Então é isso aí. E aí o Deep Learning, né? Deep Learning é outra expressão que aparece. O que é Deep Learning? Deep Learning são redes neurais com várias camadas, são algoritmos muito mais complexos. Por que eles funcionam? Porque aparecem as GPUs, capacidade de processamento astronômico, comparado com o CPU, aparece quantidade massiva de dados, e o Geoffrey Hinton, aquele mesmo cara que aprendeu a gente a treinar redes neurais, ele foi insistindo que esse negócio tinha que funcionar, esse negócio tinha que funcionar, esse negócio tinha que funcionar, até que ele fez funcionar de novo. Né? Fez funcionar em aplicações que ninguém conseguia resolver com outras técnicas. E ele não fez funcionar à toa, ele fez funcionar porque essas outras coisas aqui foram desenvolvidas. As pessoas esqueceram disso aqui, evoluíram muito nos últimos 20 anos, as pessoas esqueceram disso. Ele resgatou as técnicas antigas no novo contexto, as técnicas antigas no novo contexto ficaram extraordinárias, ficaram maravilhosas. Se beneficiaram bastante desse novo contexto. Vou tentar aqui é uma tentativa de definição. Extrair desse livro aqui, é um dos meus livros que eu mais sugiro, Learning from Data, é um nome bem bacana, e a essência de Machine Learning é isso, é você aprender a partir dos dados. Tá? Ele coloca essa definição, uma tentativa de definição. Tá? Vamos ser aqui. A Machine Learning é a viabilidade, a possibilidade de melhorar alguma performance, que se você não melhorar desempenho, não serve para nada. Melhorar algum tipo de desempenho a partir de experiência. Aí a experiência é uma palavra nossa, né? Mas experiência para o computador, o que é experiência para o computador? É o tal do aprendizado a partir da técnica de reconhecimento de padrão, etc. E computado a partir de dados. Tá? Então as palavras-chave aí é dado, computação, são aquelas coisas que a gente já até mostrou antes. Né? Esses próprios autores aqui, a ideia, poxa, é difícil explicar aqui que é Machine Learning, mas é fácil explicar quando é que se usa, essa é a ideia. O próprio Machine Learning é uma ideia de Machine Learning. Eu não consigo explicar o que é, mas eu consigo exemplificar o uso dele. Tá? Se eu fosse pedir para você reconhecimento de árvores, eu vou fazer um sistema para reconhecimento de árvores. Definir o que é uma árvore é muito difícil. Tenta definir uma árvore. Entendeu? Todo mundo aqui sabe o que é uma árvore. Todo mundo sabe que é uma árvore desde os 3 anos, talvez até antes disso. Mas definir o que é uma árvore, é um ser vegetal que tem uma coisa marrom grande no meio, que espalha verde. Aí você chega no outono na Europa, não tem nenhum verde ali na árvore. Não, pode ser verde ou laranja. Então aquilo ali, na árvore de Natal é uma árvore também. Não, a árvore de Natal é uma invenção nossa. É difícil definir árvore. Se você abrir o dicionário para definir árvore, são trocentas linhas. E aí, se são trocentas linhas, é que não dá para definir o que é uma árvore. Escrever um algoritmo é impossível. Imagina, no primeiro curso de computação seu, vamos escrever um algoritmo para reconhecer, para definir o que é uma árvore. Está ferrado. Agora, aprender através de exemplos é trivial. Aliás, é assim que a gente ensina os nossos filhos, as crianças. Aquilo ali é uma árvore, aquilo ali é uma árvore. Na 4ª árvore, a criança está falando, pai, já sei, não precisa me explicar mais. Né? Cadeira é igual cachorro. Definir é difícil, né? Ainda mais cadeira, tem trono, tem não sei o quê. Então o trono é uma cadeira? É e não é. Né? Privado é uma cadeira? É e não é. É difícil, mas todo mundo sabe o que é uma cadeira. Tá? Então é um pouco igual Machine Learning. É difícil explicar o que é, mas quando você vê, você sabe que aquilo é Machine Learning. Tá? É o máximo que eu posso tentar chegar para vocês, é por aí. Vou brincar aqui com vocês, né? Quando usar Machine Learning? Acho que eu pulei um slide meu, mas tudo bem, vamos voltar para cá. Está aqui, alguns cenários. Quando nós não conseguimos programar o sistema manualmente. Imagina você programar o sistema de navegação daquele robozinho em Marte. Complicado. Né? Quando nós
não conseguimos definir a solução rapidamente. Né? Todo mundo sabe reconhecimento de fala, reconhecimento de imagem. Hoje em dia todo mundo já conhece todo mundo tem um aplicativo de mudar a idade da sua foto, etc. Né? Essas coisas são difíceis de fazer. Quando você precisa de decisões rápidas, porque nós, seres humanos, temos algum atrasozinho de processamento e de ação e o computador não tem. Então, ele consegue tomar decisões muito mais rápido. Então, nossos colegas falaram mercado financeiro, poxa, o cara lá, o especialista, mercado financeiro, as respostas rápidas são muito importantes. Tá? Quando você precisar trabalhar em escalas maciças, e aí o negócio de exatamente outro campo de aplicação, né? Mercado consumidor, né? Que você alcança várias pessoas aí. Então, algumas regras, você chega nas 3 leis básicas, tá? 3 leis básicas. Quando tem que existir um padrão desconhecido a princípio, porque se ele for conhecido não precisa de nada, então tem que ter um padrão, esse padrão tem que existir, nem que você assuma que ele exista, tá? Não deve ser facilmente programável, não facilmente resolvível, não facilmente modelável, não facilmente equacionável. E você tem que ter dados sobre o padrão. Então, essas são as 3 leis de Machine Learning. Tem que ter o padrão, ele não deve ser um padrão simples, fácil, equacionável, e você tem que ter muito dado acerca do padrão. Tem que ter dado, e aí entra o muito dado. Tá? São as 3 leis. Então, eu vou fazer um teste aqui para vocês. A gente só vai ganhar o café no final quem acertar esse teste aqui. Atenção. Qual dessas aqui é bem fácil? Tá? Qual aqui que a gente usa Machine Learning? Vou tentar prever quando é que a minha filhinha vai chorar, tá? Se ela vai chorar no minuto par ou no minuto ímpar da hora. Ok? Eu tenho gêmeas, então elas choravam o tempo todo. Isso aí era fácil prever. Elas choravam ímpar, par, primo, irracional, choravam o tempo todo. Determinar se um tipo de grafo, um circuito, possui um loop, um laço, um ciclo. Será que eu devo usar Machine Learning para provar o crédito de algum usuário, de algum cliente do meu banco? Será que eu devo usar Machine Learning para descobrir, para tentar prever quando é que a Terra vai ser destruída? Eu sei que já teve o tema aqui do desemprego, né? Agora temos o tema da destruição maciça da nossa Terra. Será que eu vou usar Machine Learning para descobrir quando é que a Terra vai ser destruída pelo próximo holocausto nuclear? E aí? Qual é a nossa resposta? Todas. 1, 2, 3, 4. Joel, posso te botar nesse negócio quente aqui? Não, né? Maldade com você. Bem, vamos para ganhar tempo aqui. A resposta é 3. Tá? E a brincadeira é que cada uma daquelas ali está ferindo uma daquelas 3 leis anteriores. Tá? O número 1 não tem o padrão. Não existe o padrão. Tá? As crianças choram, não fica esperando um minuto par para chorar, minuto ímpar para chorar. Então não tem aquele padrão naquele problema 1. No problema 2, é um problema fácil de ser resolvido por um programinha. No 4, não tem dados ainda, nós não temos dados ainda, nem queremos ter dados ainda, né? Imagina, né? Vamos explodir a Terra várias vezes para descobrir, aí eu consigo prever na próxima explosão. Então, esse aí não tem dado. Então, o 3 é o que satisfaz as 3 leis. Tem padrão, não é facilmente, e nós temos dados para isso. Tá? Vou ganhar aqui tempo em algumas coisas aqui, vou ganhar também aqui, e vamos lá, vamos entrar aqui no main core da minha apresentação. Vale aqui um asterisco, eu não sou nenhum especialista em energia. Aliás, eu não sou professor da área de energia, eu sou professor de processamento de sinais, machine learning, visão computacional, trabalho com isso. Mas o tema da minha palestra era energia, eu herdei essa palestra, então o que a gente faz com isso? A gente estuda, não tem problema, tá? A gente estuda e vai atrás das pessoas que sabem, é assim que funciona. Quem já estudou, quem faz pós-graduação, é assim que funciona. Eu coloquei algumas aplicações aqui que eu conheço, essas são as que eu conheço, e eu descobri outras que eu não conheço tão bem, aprendi. Outra coisa legal também, se vocês querem aprender alguma coisa, aceitem convites para dar palestra, tá? Aí vocês, é uma boa forma de se motivar a aprender. Outra também é que virem professor. Tá? Você passa a vida inteira aprendendo. As pessoas acham que professor ensina, professor aprende. É uma delícia. Tá? É bem legal. Bem, vamos lá. Monitoramento de cargas, detecção de falhas e anomalias na rede, detecção de furtos de energia, inspeção automática de equipamentos. Tem mais outras ali, porque a lista é infinita, tá? E eu nem consigo completar aqui, muito menos em meia hora, muito menos em meia hora.
Então vamos lá falar um pouquinho de monitoramento de carga. Monitoramento de carga é identificação de aparelhos em funcionamento, tá? Numa residência, que é algo mais próximo da gente, ou mesmo numa indústria, que é algo mais interessante, uma escala maior, que dá mais dinheiro. Para que serve? Né? Permite um gerenciamento melhor de uso de energia, reduzindo custos. E o que é a ideia? É você tentar descobrir tudo que tem dentro, para ficar mais fácil da gente entender, da sua casa. Tá? Você pode fazer isso, a companhia elétrica pode fazer isso colocando um aparelhinho na sua casa, ele pode fazer isso perguntando para você, né? Mas ela pode colocar um aparelhinho na sua rede, o que é caro, ou então ela pode medir o consumo da rede que você está fazendo. Só pelo consumo da rede que você está fazendo, vou botar aqui direto esse gráfico aqui, só pelo consumo de energia da sua casa, a rede sabe todos os aparelhos domésticos que estão na sua casa, tá? Porque cada aparelho tem um certo perfil, tem um certo padrão de consumo, ar-condicionado, ele de chaveiro de vez em quando, geladeira está sempre ligada com um certo grau de consumo, televisão em alguns horários específicos vão ligar. Então, esses padrões que cada aparelho, olha aquela palavra-chave de novo, padrão, né? Esses padrões que cada aparelho elétrico tem, a companhia consegue detectar através desse sinal aqui. E a vantagem é que esse sinal, ela tem automaticamente. Então, sem ser intrusiva, sem entrar na sua casa, sem ligar para você, sem fazer censo, ela sabe os aparelhos elétricos que você tem na sua casa. Na casa de todo mundo, ela pode fazer isso em uma escala bem grande, né? E aí tem aplicações inúmeras para isso. O operador, ela pode fazer uma melhor estimativa de consumo dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, ano a ano, mês a mês, e aqui já foi comentado, né, várias vezes, e com isso ela pode detalhar tarifação, ela pode fazer uma tarifação diferenciada, determinar horários. Governos, mais ou menos a mesma coisa, né? Com isso você pode fazer campanhas públicas para diminuir consumo em horários de pico ou não, tá? Isso aí é algo que pode ser interessante para todo mundo, até para nós mesmos, né? A gente, a princípio, fica pensando uma coisa invasiva, mas para a gente também, se a gente soubesse direitinho o consumo de cada aparelho, o padrão dele de consumo, a gente poderia nos educar a nossa família para fazer um consumo um pouquinho mais racional, mais consciente, priorizar talvez períodos em que a tarifa seja mais barata ou não. Isso ainda não existe, mas no futuro pode existir. O conceito de Smart Cities cada vez mais está vindo aí. Tá? Outra aplicação, detecção de falhas e anomalias. Bem, assim como através daquele padrão, uma operadora consegue descobrir as coisas que estão dentro da sua casa, ela consegue saber o que é padrão e o que não é padrão, e o que não for padrão, aí já mais na própria rede elétrica, ela associaria esses não padrões, tá? Esses não padrão, a algum tipo de falha, algum tipo de anomalia que está acontecendo. Anomalias clássicas seria exatamente curto-circuito, tá? Uma fase bater na outra, uma fase bater no fio terra, ou às vezes um fio aberto, um cabo arrebentado, algum equipamento, uma chave, um disjuntor explodiu, e ela consegue detectar isso. Novamente, a partir daquele, não tem uma figurinha bacana aqui, né, um monte de palavras, não vale nem a pena perder tempo lendo, mas a ideia é, em cima daquele sinal ali, ela detectar anomalias. Tá? Atualmente, ela consegue detectar, o mais importante de detectar anomalia é detectar onde aconteceu o problema. E hoje em dia ela usa muito o telefone, as pessoas começam a ligar, ela fala, o problema está ali, né, onde tem maior número de pessoas ligando. Tá? Existem outras técnicas, através de medição de impedância, também que ela consegue localizar. E quanto mais rápido ela localiza, mais rápido ela conserta, supostamente, né? E melhora a qualidade de serviço que ela presta, isso sim ela é avaliada pelo governo. Então ela precisa ter esse tipo de resposta o mais rápido possível. Então, alguns tipos de falha aqui. Essa apresentação está 100% disponível, tá? Tanto agora, por e-mail, não sei se os organizadores colocaram no site, já está no YouTube, não, eu digo vídeo, mas eu digo os slides também, tá? Acho que nem vale a pena gastar telefone aqui, tá? Isso aí dá 8 MB, um PDF, está totalmente disponibilizado e tudo mais. Aqui seria a ideia, os algoritmos. Detecção de furto de energia é algo similar. Claro que o padrão de furto é diferente de um padrão de curto-circuito, tá? Então eles tentam medir o furto, algo assim. E a ideia, eu vou até voltar aqui nos slides, eu sei que isso não é muito didático, né, ficar indo e voltando, enjoa todo mundo, mas a ideia, esse é o framework sempre disso, né? Você fazer medições, aqui tá para aquele primeiro problema, mas esse framework é universal. Você faz medições, no caso aqui da rede elétrica da sua casa, da rede elétrica geral, daquilo que você quer estudar, tá?
tem que conhecer os padrões. No caso aqui, se você quer estudar os aparelhos eletrodomésticos, você tem que conhecer os padrões dos aparelhos elétricos. Se você quer conhecer as anomalias, você tem que ter padrões de anomalia. Se você quer identificar furto, você tem que ter padrão de furto, tá? E através dos algoritmos, você, com essas medições e conhecendo os padrões, você busca por esses padrões nas medições e faz as detecções e desenvolve a sua inteligência, tá? Do seu sistema. Então, seja ela para inteligência, para detecção do tipo de eletrodoméstico, para detecção de falhas, para detecção de furtos e tudo mais. Aqui tem alguns esquemas. Inspeção automática de equipamento, algo a ver com isso, né? Como é que funcionava quando, há muito tempo atrás, nossos carros ou nossos corpos, né? Quando tinha um problema, você levava o carro na oficina mecânica. Né? A partir de um certo momento, a indústria automobilística falou, poxa, isso aí é muito dispendioso. A indústria automobilística não, foi algum consumidor aí, falou, isso é muito caro, eu fico vários dias sem carro, é muito dispendioso, eu ainda tenho que descobrir qual foi o problema, às vezes esse problema acontece em uma situação extremamente desagradável, ou quase sempre, no caso. A partir de um dado momento, a indústria evoluiu e passou para manutenção regular. Uma vez por ano, você vai levar o carro na oficina, você vai se programar para isso, então não vai ser um transtorno muito grande, tão grande quanto era, vai ser um transtorno pequeno, e você vai então regularmente, o fabricante te indica essa regularidade, seja do carro, seja do seu corpo, seja do seu médico, ou seja de fabricante de qualquer tipo de equipamento, regularmente você vai inspecionar o equipamento. Só que a coisa evoluiu, não é mais nem uma coisa nem outra. Você, hoje em dia, faz a manutenção do seu equipamento, do seu carro, no caso do carro ideal, no carro inteligente, com ele em funcionamento. Ele está sendo continuamente monitorado. Tá? Então, ele é continuamente monitorado em operação. Você não para o carro para fazer monitoramento. Você não deixa ele, e você tenta não deixar ele quebrar. Os algoritmos tentam detectar o problema em operação antes que o problema seja crítico e eles te dão um alerta. Então, isso está acontecendo em toda a indústria de óleo e gás, indústria de energia, equipamentos caros, justifica você colocar essa inteligência, porque a inteligência é cara. Então, você não vai botar essa inteligência num apontador de laser que custa R$30 no Mercado Livre. Você vai botar essa inteligência em equipamentos que custam R$50 mil, $1 milhão, né? Tem equipamentos industriais aí extremamente caros, em que vale a pena ter esse acompanhamento continuado e em operação. Então, você, primeiro, não perde tempo, né? Segundo, o monitoramento é contínuo. E terceiro, quando dá o problema, você já sabe até qual é o problema que deu. Então, você já sendo técnico especialista, né? Já sabendo, o técnico já vai sabendo qual é o problema que deu, ele já vai com as peças necessárias, com as placas necessárias, com a solução necessária, idealmente. Tá? Então, isso aí eu deixei para mais adiante, não sabia se dá tempo. Eu pesquisando, conversando com os especialistas, aí sim, agora sim, especialistas da área de energia, eu sentei com alguns 2, 3 outros pesquisadores da COP, né, de onde eu venho, e eles me passaram outras oportunidades aí. Muito obrigado. Previsão de demanda, muito a ver com o que a Huawei, olha, atenção, Huawei, pronúncia, beleza, obrigado. A Huawei comentou. Previsão de demanda, você conhecendo o futuro da demanda, você pode planejar melhor aonde você deve investir, né? Isso diminui riscos, diminui custos e dá uma solução mais justa, possivelmente. Previsão de geração de energia eólica e solar, né? Assim como a rede telefônica fica cada vez mais complexa, né? A rede elétrica fica cada vez mais complexa com as energias renováveis. Daqui a pouco nós vamos estar fornecendo energia para a rede. Muitas pessoas começam a pensar em colocar painéis fotovoltaicos na rede, né? Na sua casa, quer dizer, estão ficando baratos. Aí você pode colocar painéis. E painéis, se você usa energia, ok, mas se a energia às vezes sobra, e aí você devolve energia para a rede, você pode ganhar créditos com isso, e a rede então vai ficando complexa, ela não estava prevista para isso. Então você coloca uma certa inteligência nela para otimizar isso. Processos que envolvem tomada de decisão. O mercado de energia é uma coisa muito complexa. Tá? Tem energia pelas operadoras, hoje em dia vários parceiros fornecem energia, as termoelétricas no Brasil ganharam grande importância. Então, existe todo um mercado de energia e decisões, você para tomar as decisões corretas precisa de muita informação, muito dado.
e se você tiver essa muita informação, muito dado e conseguir tomar decisões corretas, você barateia a sua energia tremendamente. A própria operação do sistema, novamente, muito a ver ali, tirando um paralelo com a parte da telefonia. Tá? Eu tenho mais 2 minutinhos ali, pode ser? Então eu vou entrar em algumas outras, aqui é aquilo que eu falei, né? Old way, se não está quebrado, não conserta, né? Hoje em dia, você faz diagnósticos regular, e o futuro já chegou para os equipamentos mais caros, o futuro já é esse, tá? A análise é contínua, tá? Isso aqui é um experimento nosso, isso aqui é uma máquina rotativa que você introduz defeito nela. Você pode introduzir o defeito de desbalanceamento, né? Botando uma carga aqui nessa massa, e aí fica igual que todo mundo balanceia o pneu do carro, né? Sabe o que é isso? Aí a máquina, se ela estiver desbalanceada, ela fica ineficiente e ela tende a quebrar muito mais rápido. Você pode desalinhar os eixos, tanto verticalmente como horizontalmente. Você pode criar defeitos. Essa máquina é feita para você introduzir defeitos nela. Então, você introduz defeito nela de forma controlada, nós estamos dentro de um laboratório. Tá? E aí você grava uma série de sinais, esses aqui são sensores de vibração da máquina, tanto na direção do eixo Z, X e Y. 3 aqui, 3 ali e mais um microfone. Então, a gente adquire uma série de medições, tá? E com diferentes cenários, tá? A máquina operando normalmente em diferentes rotações, desbalanceada, desalinhamento vertical e horizontal e com problema no mancal. O mancal é quem segura a máquina no lugar, né? São essas pecinhas aqui, quem segura o eixo no lugar. Então, a gente tem uma base de dados em que eu tenho vários sinais daquela máquina operando bem e operando mal. Então, a gente desenvolve algoritmos para detectar quando é que a máquina está operando bem e quando é que está operando mal, os algoritmos de machine learning aí, todos eles já citados. E você consegue, nessa base aí, você consegue obter quase 100% de acerto. Essa aqui é chamada matriz de confusão, né? Aqui é a classe verdadeira, aqui é a classe que a gente acha. Aqui a gente errou aqui só, errou aqui, errou aqui. Tá, 99%. Por que é 99%? Porque são condições de laboratório. No laboratório, as medições foram feitas no laboratório, a máquina era nossa, e a gente que fez a base, a gente sabia qual era o erro que estava acontecendo. Então, com isso, você tendo essa certeza toda, tá? Você consegue obter números extraordinários. Machine Learning makes miracles, pessoal. Aí você vai para um problema real, uma empresa de petróleo, que eu não posso dizer o nome, ela está monitorando os tubos geradores dele. Cada plataforma tem 4 tubos geradores. Cada tubo gerador custa alguns milhões de dólares. Tá? Mas esses tubos geradores são monitorados por vários sinais. E ela queria descobrir quando é que o tubo gerador vai dar problema. Aí a gente aplicou as mesmas técnicas, tá? Disso aí, e a diferença é que esse problema, os dados são mal anotados. Tá? Os dados não estão tão bonitinhos quanto aqueles dados que a gente tinha da outra máquina. E você não pode dizer isso para o cliente. Os seus dados são mal anotados, né? O cliente é que está te pagando. Então, tá ótimo, os dados são um espetáculo. Né? Aí você faz todo o mesmo procedimento que você faz lá, e as taxas de acerto seu são em torno de 78%, 79%. O que aconteceu aqui? Os algoritmos que antes funcionavam, a gente consegue 99%, de repente cai. São os dados. Os dados aqui estão mal anotados. Tá? É muito difícil. Então, Machine Learning pode fazer milagre, mas se você souber o que está fazendo e se o dado deixar. Se o dado tem que deixar. Se o dado não deixar, você não vai não. Tá? Esse aqui foi um probleminha que a gente trabalhou também, mas eu vou pular aqui e tentar descobrir os bons momentos de futebol automaticamente. Tá? Esse é um problema que todo mundo no laboratório queria trabalhar. Tá? Funcionou relativamente bem. Façam pergunta que aí eu dou tempo de falar sobre isso, não vai ter tempo agora. Rapidinho, coisa que você acha na internet, né? Deep Learning, ImageNet, que é o exemplo clássico, você tem 1 milhão de imagens e você tem que saber a imagem, o que está aqui naquela imagem. E existem 1000 categorias. E não é cachorro, gato, não. Só de cachorro são 120 raças. Eu não sabia que tinha tanta raça de cachorro. Então você tem que se acertar que é cachorro e tem que dizer a raça do cachorro. Tá? Os algoritmos hoje em dia atingem 3% de erro. Tá? Aqui é a introdução da Deep Learning. Aqui começa o Deep Learning. Aqui é o renascimento do Deep Learning. Quando o Deep Learning ganha esse desafio, tá? E olha que ele ganha de lavado. O ano anterior tinha dado 26% de erro, o Deep Learning entra. Desde que o Deep Learning entrou, o Deep Learning ganhou todo. Isso aqui tudo é Deep Learning. Tá? Esse é o renascimento do Deep Learning. O ser humano erra 5%. Tá? O computador hoje em dia erra 3%.
Todo mundo já ouviu falar, né? O computador ganhou do Go, que é um jogo infinitamente mais complexo do xadrez, que já tinha sido ganhado há muito tempo. Algumas pessoas já conhecem também esse exemplo aqui, né? Você tem vários tipos de padrões de pessoas com óculos, louro, branquinho, não sei o quê, e você tem esses tipos de padrões, você mistura os dois padrões. Então, você pode ter essa mulher aqui do homem, como criança, você mistura os padrões. Tá? Pessoal, desculpa a correria, muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Uma boa causa. Professor Simão Neto, Sérgio Lima Neto, tem um amigo que... Alô? O seguinte, Lima Neto, que além do auditório ser belíssimo, né, foi recuperado, foi totalmente descoberto várias coisas que estão aqui, que o nosso comandante Boa Vista pode explicar como é que foi feito todo esse processo de restauração aqui, mas também a plateia é muito bonita e instigante, né? Para você ter uma ideia, nós temos uma aluna aqui, que é a Natália, 15 anos, do Colégio Santo Agostinho. A Natália está ali, né? Alunos do primeiro período de engenharia, alunos do 5º ano de engenharia, todos preocupados com esse momento, também jovens aqui na frente, né? Que também buscam esse conhecimento. E é muito interessante compartilhar. E um fato mais interessante, que está no estatuto, num clube de 100 anos, mais de 100 anos, né? Que diz o seguinte: nós temos que socializar a cultura, a ciência e a tecnologia. Quer dizer, o Clube Naval, né, que você, primeira vez que você vem aqui, está preocupado também de discutir várias coisas, vários momentos da sociedade brasileira, mas também a questão tecnológica, científica e, por que não dizer, cultural, que é o nosso setor aqui. Então, sinta-se à vontade, vir outras vezes aqui em nome